Muito boa tarde, doutores! Vão entrando para nossa conexão ao meio-dia desta quarta-feira. Toda semana eu estou aqui para trazer para vocês, advogados, dicas, orientações, estratégias sobre posicionamento, mentalidade, estratégias de marketing e vendas. Tudo para que você possa implementar na sua advocacia e ter melhores resultados. Então vão entrando aí, eu não sei quantos de vocês estão aproveitando esse feriado, mas ainda assim, melhor que vocês estão em feriado para poder assistir aqui com calma essa live de hoje, que hoje é a nossa última live, quarta live e última live da série que eu venho fazendo desde a semana passada, da série sobre vendas, sobre como que você pode aumentar as suas vendas e fechar mais contratos. Bom dia, Ilan, bom dia, Ema de Advogados, bom dia, Luana, tudo bem com vocês? Pessoal que vai entrando, me fala de onde que vocês estão me assistindo. Gente, eu quero saber, vocês que estão aí, que acabaram de entrar, deixa eu pegar aqui, eu não consigo fazer live sem estar segurando uma caneta, porque eu preciso ir raciocinando. A melhor coisa para mim é lápis. Eu preciso estar raciocinando enquanto eu tô fazendo a live aqui com vocês. Então, o pessoal que tá entrando. Então, gente, qual a maior dificuldade de vocês na hora da venda? Qual é a maior dificuldade? Onde está a maior dificuldade de vocês? Está na atração do cliente? Está na apresentação da proposta de honorários? Está na negociação, na hora do fechamento do contrato? Qual é a maior dificuldade de vocês na hora da venda? Quero saber. Pessoal que já está aí assistindo. Hein? Qual a maior dificuldade, gente? Muita gente tem dificuldade na hora de atrair o cliente. Não consegue atrair bons clientes, né? E aí eu falei no primeiro dia da nossa série de lives, na terça-feira passada, sobre como que você pode atrair melhores clientes. Então vai lá assistir a live de terça-feira, que eu falo que venda é um processo de preparação. Outros têm dificuldade na hora que o cliente chega em como que vai apresentar a proposta de honorários. A pessoa não consegue fazer uma reunião efetiva de vendas. Já quer logo partir para a venda, escuta o cliente, já pensando na solução. Aí na hora que o cliente para de falar, já apresenta toda a estratégia jurídica. E aí acaba muitas vezes perdendo a venda, porque entregou demais no momento errado. Falou muito no momento errado. E aí não sabe conduzir o cliente numa reunião de diagnóstico. Outros também não sabem apresentar a proposta de honorários. Até atraem clientes, conseguem fazer uma boa reunião, passar credibilidade, fazer com que o cliente queira receber a proposta de honorários, mas aí na hora de apresentar a proposta de honorários, não sabem conduzir o cliente ao fechamento do contrato. Apresentam uma proposta de honorários muito racional, estritamente técnica. E outros não conseguem negociar. Quando o cliente tenta negociar a proposta de honorários que você apresentou, não consegue negociar. Inclusive, isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu ainda advogava, e esse foi a gota d'água, foi a minha virada de chave para eu mudar a minha vida e decidir aprender a me tornar uma advogada empresária, empreendedora. Eu perdi um cliente na mesa de negociação. Isso que aconteceu comigo. Por isso que eu tive essa mudança drástica no meu comportamento, na minha mentalidade. E essa minha grande frustração foi o que me levou a buscar essa mudança, de aprender as habilidades comportamentais necessárias para me tornar uma advogada de sucesso. E isso foi me levando para esse caminho que eu faço hoje, que é ensinar advogados a atraírem melhores clientes, a terem estratégias de marketing, de posicionamento e saberem vender. Porque essa dor foi uma dor que eu sofri e que me impedia de fechar bons contratos e de viver bem da advocacia como eu sabia que eu merecia. Eu era muito técnica, estudava demais,
era extremamente técnica, muito competente, como eu sei que a maioria de vocês que estão aqui me assistindo também são, mas eu não sabia conduzir o cliente a um fechamento de contrato, porque eu era muito rígida, não sabia nem como construir uma proposta de honorários realmente efetiva, uma proposta de honorários comercial e vendável, persuasiva. Então, lá em 2015 foi quando virou a minha chave e que eu tive essa grande frustração numa mesa de negociação. Eu fui negociar com o diretor financeiro de uma multinacional italiana que estava aqui no Rio de Janeiro, tinha aberto há poucos meses aqui no Rio de Janeiro e que estava precisando de um advogado, né, de uma assessoria jurídica terceirizada para as questões da empresa. Então eu fui indicada para esse diretor financeiro, um outro advogado que já conhecia o meu trabalho nesse escritório que eu trabalhava. Então ele me indicou para esse diretor financeiro. Eu fui fazer a primeira reunião com ele. Cheguei a fechar um primeiro trabalho pontual. Isso que você também tem que ter em mente na hora que você vai buscar fechar algo com o cliente. Ao invés de você já querer fechar algo grande, né, uma assessoria jurídica mensal, tente ir comendo pelas beiradas. Entenda qual é a dor mais latente daquele cliente e busque fechar um primeiro trabalho para você resolver aquela dor latente. Então, no meu caso, esse cliente, ele precisava que eu resolvesse uma dor latente dele. Então, que eu desse um parecer, eu trabalhava no consultivo, então que eu desse um parecer a respeito de, eu não me lembro direito, mas era alguma coisa relacionada ao tributário. Então, eu voltei para o escritório, analisei a questão, apresentei para ele a proposta de honorários como se apresentava na época, que eu apresentava na época, era a única forma que eu sabia de apresentar, mas que eu sei que a maioria dos advogados ainda usam essa forma de apresentar, que não é nem um pouco efetiva. Eu construí a proposta de honorários em formato de contrato, com todo o escopo do trabalho, tudo que eu iria fazer naquele parecer, o tempo que iria me levar e o valor para eu poder fazer aquele parecer para ele. Ele fechou, fiz o parecer para ele. Ele gostou muito do trabalho e, em razão disso, ele me chamou lá novamente na empresa para que então pudesse me contratar o meu escritório, onde eu trabalhava, para a gente prestar uma assessoria jurídica mensal para a empresa dele. Então, nessa reunião, eu busquei entender o que ele queria, voltei para o escritório, conversei com o sócio do escritório, que era, na época, meu chefe, para chegar ali a um valor mensal de cobrança dos honorários para a gente poder prestar assessoria jurídica para aquela empresa. E aí, na época, o sócio, né, um dos sócios do escritório, que era o meu chefe na época, chegou e falou assim para mim: se você fechar esse cliente é seu. Porque ele veio através de uma indicação sua. Alguém te indicou esse cliente, você foi lá, você atendeu, você fechou o primeiro trabalho com ele, você fez, ele gostou, ele agora tá querendo novamente um outro trabalho. Se você fechar esse cliente é seu, é da sua carteira de clientes. Você só vai deixar o percentual aqui que eles, né, geralmente cobram no escritório, mas o cliente vai ser seu. Então eu saí dali, eu queria muito esse cliente, porque ia ser o meu primeiro cliente grande, uma empresa mesmo, uma multinacional, e que iria pagar um partido mensal, e que a maior parte daquele pagamento seria na minha conta. Então eu tinha alguns clientes, pessoa física, pontuais, que já eram meus, eu tinha os clientes do escritório que eu atendia, mas ia ser o meu primeiro cliente grande, que iria pagar um partido mensal, e que a maior parte daquele pagamento seria meu. Então, eu fui cheia de expectativas, eu queria fechar aquele cliente. Então, eu montei a proposta de honorários junto com o sócio lá do escritório. E ninguém sabia como montar aquela proposta de honorários. Os advogados, eles montam proposta de honorários no achômetro. Quanto será que vai nos custar de hora? Na época, eu trabalhava com societário, então a gente tinha o costume de cobrar por hora. Então, quanto que vai aí nos consumir, né, da nossa hora? Quanto que vale a minha hora para eu colocar aqui? Eu nem tinha noção de quanto valia a minha hora, gente. Era chutômetro. Eu não tinha noção. O dono do escritório, o sócio, também não tinha noção. Era tudo chutômetro. Não era um trabalho em que a gente tinha planilhado, a gente tinha ali quanto que realmente valia a nossa hora. O quanto que não só da nossa hora, mas do nosso conhecimento técnico, de tudo que a gente tinha da estrutura do escritório, que a gente iria empregar e que
realmente deveria valer aquele trabalho. A gente não fazia isso de forma consciente. Era tudo no chutômetro. E aí eu preparei aquela proposta de honorários no documento Word, com todo o escopo do trabalho de assessoria mensal que a gente iria entregar para ele. E ali eu botei a hora, né, o valor mensal daquele trabalho com o cap table. Na área societária, pelo menos é assim que a gente trabalha, tinha lá o cap table, que se passasse daquelas horas contabilizadas ali, que tinham ali naquele valor mensal, o valor já seria cobrado por hora a cada hora que passasse. Mas era uma coisa extremamente técnica, vocês estão entendendo? Racional. A questão não era o valor que eu estava cobrando, era a forma como eu estava apresentando a proposta de honorários. E que eu falei ontem na live de ontem. Eu estava apresentando uma proposta de honorários de alto valor, porque o serviço que eu prestava era um serviço de alto valor. Aliás, todo advogado presta um serviço high ticket. O que é um serviço high ticket? É um serviço de alto valor. Então, não tem como você querer fechar um serviço de alto valor apresentando uma proposta estritamente racional e técnica. Porque venda é emocional. Você tem que aprender a vender para o emocional do cliente. Só que naquela época eu não tinha conhecimento nenhum a respeito disso. Eu não sabia vender. Eu nunca tinha feito treinamento de vendas. Eu não sabia nem me vender. Eu não sabia nem fazer o meu marketing. Vender, então, para mim era uma negação. E mais, eu tinha uma crença muito limitante de que negociar era para pessoas ardilosas. Então, eu nunca tinha me preocupado em aprender a negociar. Eu não sabia negociar. Então, eu fiz aquela proposta de honorários com o valor preso, X. É aquele valor e ponto. Eu não fui preparada para o fechamento. Eu não me preparei para aquela reunião. Eu levei a proposta num papel Word, era um contrato praticamente, tá? Com todo o escopo técnico do trabalho, tá? O valor hora, tá? Fui ali com a minha expertise, todo o escritório por trás, o que a gente tinha de estrutura por trás no escritório, mas eu não fui preparada para negociar. Eu não tinha uma margem de negociação, porque eu não tinha nem ideia. Eu fiz o valor no chutômetro, junto com o sócio do escritório. Eu não fiz isso sozinha. Eu sentei com ele, nós discutimos e nós fizemos a proposta de honorários juntos, tá? Eu só fui lá, eu apresentar, porque era eu a ponte com o cliente. Então, montamos lá a proposta. Eu não fui preparada para negociar. Eu não tinha uma margem de negociação do valor mais alto, né, ao menor que eu estava disposta a receber. Eu não tinha ali nenhuma linha de negociação no sentido, bom, se ele não fechar esse contrato como um todo, se ele reclamar do valor, eu posso fatiar isso aqui, oferecer apenas isso aqui para ele, pra gente começar o trabalho. Eu não tinha uma esteira, tá? Eu não tinha uma esteira de serviços jurídicos. Eu não sabia nem o que era isso. Eu fui completamente amarrada, tá? Completamente amarrada. E ali eu não sabia argumentar de forma emocional. Porque quando eu fui conversar com ele, inclusive, na reunião, para entender o que ele queria e precisava, eu não tinha consciência em como conduzir uma reunião de diagnóstico para entender a real dor dele, para entender os reais problemas da empresa, o que ele realmente precisava que eu olhasse, qual eram as implicações daquele problema que ele estava passando na empresa, o que ele desejava, para que então na minha proposta de honorários, quando eu fosse apresentar, eu conseguisse conduzir ele de forma emocional, tá? A solução que eu estava apresentando para ele. Mas eu não fui preparada para isso. Ele chegar na hora da oferta, de eu realmente apresentar o valor e ele vir negociar comigo ou apresentar qualquer objeção, eu não fui preparada para vir com essa linha de negociação, apresentando alternativas de prestação de serviço com valores menores. Sim, você sempre vai ser analisado pelo preço, né, Edu? Se você não souber apresentar sua proposta de valor. E eu não sabia. Isso, em 2015, eu não sabia fazer. E isso a maioria dos advogados não sabem fazer e por isso que perdem o cliente na hora da apresentação da proposta, tá? Então, eu passei por esse grande problema, essa grande frustração.
E ali foi que veio a virada de chave na minha vida. E que eu hoje busco ajudar vocês a não passarem por isso que eu passei lá atrás. E a entender que aprender a vender, aprender a fazer, né, justamente isso que o Edu tá falando aqui, a mostrar o seu valor antes do preço, é o que vai fazer você realmente vender mais e fechar melhores contratos. Não é o teu conhecimento técnico, porque isso você já tem. E você já tem de sobra. O problema é que você se preocupa em vender o seu conhecimento técnico. E o cliente não quer comprar o seu conhecimento técnico. Ele quer comprar a sua proposta de valor, os benefícios que você entrega quando ele fecha um trabalho com você. Por isso que eu falo que venda é emocional e não racional. O grande problema é que os advogados focam no racional, assim como eu focava lá atrás. Então, assim, só para concluir aqui, para vocês entenderem a importância desses 4 lives que eu fiz aqui com vocês, é para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometia lá atrás e que me impediam de fechar bons contratos. Eu perdia bons clientes não porque eu era ruim tecnicamente, pelo contrário, eu era muito boa tecnicamente. Né? Eles vinham, pediam o primeiro trabalho, eu fazia, mas na hora que eu ia apresentar uma proposta com um valor que condizia ao que eu ia entregar, eu perdia o cliente para um advogado que cobrava menos. Mas por que eu perdia ele? Porque eu não sabia apresentar proposta de valor, eu não ia preparada para reunião de venda, eu não sabia persuadir o cliente, eu não sabia fazer o meu marketing, eu não tinha marca pessoal, eu não tinha posicionamento. Então ele me botava na mesmo degrau que qualquer outro advogado que cobrava menos. Porque para o cliente, advogado é advogado. São todos iguais. Qual é a diferença entre aquele que cobra muito alto e aquele que cobra menos? Para o cliente, ele quer economizar. Então ele acha que é tudo igual. Se você não sabe mostrar o teu valor, se você não consegue apresentar uma proposta de honorários que leve o cliente a entender o valor, que valor vem antes de preço, você vai perder bons clientes. E o problema não é a sua falta de conhecimento técnico. Pelo contrário, você tem muito conhecimento técnico e você não merece perder o cliente por um advogado pior que você, mas que vendeu o serviço por um valor bem mais baixo e que você sabe que não vai atender o cliente com tanta qualidade como você atenderia. Mas você tem que aprender a vender. Então, resumindo aqui, o que aconteceu comigo? Eu perdi o cliente. Eu cheguei lá totalmente engessada. Eu estava muito esperançosa que eu ia ter esse cliente na minha carteira. Cheguei, apresentei a proposta, apresentando apenas os aspectos técnicos do meu trabalho, tá? E falei o valor para ele, o valor mensal. Ele veio tentar negociar comigo. Ele apresentou uma objeção, preço. Essa é a objeção de todos. Todo mundo apresenta a sua objeção. Não fique chateado com o seu cliente. Você apresenta a sua objeção também. Você questiona preço o tempo inteiro. Você quer barganhar o trabalho dos outros o tempo inteiro. E aí eu vou te fazer uma provocação aqui. Se você quer que valorizem o teu trabalho, começa a valorizar o trabalho dos outros. Porque você só começa a realmente ser valorizado pelo seu trabalho quando você muda a sua mentalidade e começa a valorizar e querer pagar bem pelo trabalho dos outros. Então, eu não sabia vender. Cheguei lá e ele veio negociar. Apresentou objeção, preço. E eu fui completamente rígida. Eu falei que o valor era aquele. E eu fui justificar o preço que eu estava cobrando pelo meu conhecimento técnico, pelos cursos que eu tinha, pelas horas que eu ia dedicar à empresa dele, pelo toda a estrutura do escritório que ele teria à disposição dele. Eu fui justificar o preço com as justificativas erradas. Eu estava o tempo inteiro falando para o racional desse cliente. Ele falou para mim mais uma objeção que eu não soube ultrapassar. Vou pensar. Eu vou analisar a sua proposta e eu vou pensar. Primeiro, porque eu não soube conduzir, né? Não soube contornar a objeção preço. Eu fui justificar o preço com justificativas racionais. Aí ele veio com uma outra objeção, vou pensar. E eu também não soube contornar essa objeção, porque eu não estava preparada para ela. Então eu deixei o contrato lá com ele,
porque era um contrato, não era uma proposta comercial. E fui para o escritório. Passaram-se 3 dias, eu fiz o follow-up com ele, e a resposta, vocês já sabem, né? Ele fechou com outro escritório que cobrou mais barato. Ali o meu mundo caiu. Eu tive uma frustração enorme. Acredito que vocês sabem o que é isso, né? Eu senti uma frustração enorme porque eu senti o cliente na minha mão e ele simplesmente escorrendo, fazendo assim. Porque eu já tinha feito um primeiro trabalho para ele. Ele tinha gostado do meu trabalho. Ele me chamou para essa segunda oportunidade. E por uma falta de competência comportamental minha, de habilidades comportamentais que eu não tinha, habilidades de venda, habilidade de negociação, inteligência emocional, preparo, eu perdi o cliente. Não foi por falta de conhecimento técnico, não foi por falta de um trabalho excelente que eu já tinha entregue para ele, não foi por falta da confiança porque ele me chamou. Ele simplesmente não fechou comigo, porque eu não soube mostrar o meu valor para ele e fazer com que o preço que eu estava cobrando ali se tornasse pequeno, perto do valor que eu não soube mostrar para ele. Então ali veio uma grande frustração e naquele momento uma chave virou na minha cabeça. Não importa todo o conhecimento técnico que eu tenha, não importa a excelência do trabalho que eu entregue como advogada. Eu nunca serei uma advogada de sucesso que vive bem da advocacia se eu não tiver as competências comportamentais necessárias para ter sucesso na advocacia, para fechar bons clientes. Sabe o que eu fiz depois dessa experiência? Eu fui buscar aprender a desenvolver essas competências comportamentais. E foi a partir dali que eu busquei o meu primeiro processo de coaching. E eu paguei caro por ele. Eu paguei caro porque a minha dor era mais alta, era mais forte do que pagar para uma profissional desenvolver essas competências em mim. Então eu paguei. Eu fiz um treinamento. Eu paguei por um treinamento e naquele treinamento foi a melhor coisa que eu fiz. Eu paguei um treinamento que na época nem se sabia o que era. Isso era 2015. Ninguém falava disso direito. Mas eu paguei pelo treinamento porque a minha prioridade era ser uma profissional de sucesso. E o sucesso é um conjunto de habilidades que você desenvolve. A sua competência técnica não é a única competência que você tem que ter para ter sucesso. Eu conheço diversos profissionais competentes tecnicamente, mas que não conseguem ter sucesso financeiro, porque eles não têm as outras habilidades desenvolvidas. Então ali, a minha prioridade era: eu quero ser uma profissional, uma advogada de sucesso. Eu quero prosperar e viver bem da advocacia. Eu quero ser bem paga. Então, não me importa. Eu vou investir em mim, no meu desenvolvimento comportamental. Então, eu paguei para o meu primeiro treinamento, tá? De desenvolvimento de habilidades comportamentais. Foi o meu primeiro treinamento de coaching na época, era o que se chamava, lá em 2015. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aquilo mudou a minha vida. Então, ali, várias chaves começaram a cair e eu comecei a mudar as minhas habilidades comportamentais e resgatar talentos que eu tinha e que, na época, eu não tinha mais nem conhecimento que eu tinha aqueles talentos, porque eu fui deixando para trás. E eu fui focando em desenvolver só competência técnica e eu fui deixando talentos, competências que são muito fortes em mim, mas que por falta de autoconhecimento, eu não explorava eles. E um deles é a minha habilidade de comunicação. Eu tenho uma habilidade muito forte de comunicação, mas eu não entendia como um talento. Eu tenho uma habilidade hoje muito boa de vendas. Eu até deveria ter essa habilidade em mim lá atrás, mas como eu nunca me preocupei em desenvolvê-la, em despertá-la, ela não estava aqui. Eu era focada só na competência técnica. E isso não me ajudava a vender contratos. Depois disso, gente, eu investi ainda mais, cada vez mais, em trabalhos, né? Contratar mentores para me ajudar
a realmente ir construindo uma carreira de sucesso. E foi ali que a chave virou. Quando eu fui buscar o meu primeiro treinamento, eu ali com a dor que eu fui tratar, eu falei assim, gente, a maioria dos advogados, dos meus colegas que trabalham comigo no escritório, dos colegas que eu conheço, não conseguem viver bem da advocacia, porque eles também não sabem vender, porque eles também não sabem prospectar clientes, porque eles não sabem se relacionar com o cliente. E por isso que a advocacia está doente, por isso que a advocacia não está valorizada. E os meus colegas precisam aprender. Então, naquele momento em que eu comecei a mudar a mim mesma e comecei a ter resultados, eu comecei a fechar clientes. No escritório que eu trabalhava, até o meu chefe e vários outros advogados ali começaram a ver a nitidez da minha mudança comportamental. E depois desse cliente, eu comecei a fechar, né, clientes pessoa física. Eu nunca mais tive essa oportunidade de fechar empresas como aquela, daquele porte. Eu fui fechando outros, né, pessoas físicas, e as pessoas do escritório começaram a ver como que eu estava diferente. Então eu comecei a ajudar colegas ali, advogados, a também desenvolverem aquelas competências que eu estava desenvolvendo. E foi ali que nasceu o meu propósito, de ajudar advogados a atraírem melhores clientes, a venderem, fecharem mais contratos, a viverem bem da advocacia, através de 4 pilares, que foi o que eu aprendi, que eu desenvolvi e que eu desenvolvo até hoje. Mudança de mentalidade, construção de um posicionamento de autoridade, estratégias de marketing para atração de melhores clientes e vendas. Se você não dominar essas 4 habilidades, você não vai ter uma advocacia de sucesso. Não interessa o quão bom você é tecnicamente, você não terá uma advocacia de sucesso. Então, com base nisso, eu mudei. Eu fiz uma transição de carreira. Então, quando eu falo para vocês que eu não prospectei mais clientes maiores, foi porque eu assumi isso como uma missão, por amor à advocacia, por amor à minha carreira, por amor em querer ajudar os advogados a despertarem como eu despertei, para terem melhores resultados. Eu comecei a atender. E olha só como é que eu digo assim, que o nosso propósito, ele nos chama, ele nos encontra. E eu vi isso como uma missão de Deus para mim. Um propósito de Deus para mim. Aonde eu era melhor. Conforme eu fui fazendo todo esse trabalho de coaching e fui me autoconhecendo, né, passando por esse processo de lapidação e autoconhecimento, eu fui entendendo meus talentos. Eu tenho um talento muito forte para comunicação. Eu tenho um talento muito forte para hoje me vender. Eu tenho um talento muito forte para entender, sabe, a outra pessoa, me conectar e conseguir inspirar essa pessoa a mudar. Por quê? Porque os meus colegas advogados, conforme eu fui ajudando eles falavam isso. Nossa, você mudou a minha vida. Nossa, você tem um talento para isso. Você ajuda a gente a enxergar coisas que a gente não estava enxergando. Você ajuda a gente a mudar comportamentos que antes eu não estava enxergando. Você tem um talento para isso. Então, conforme eu fui escutando isso, eu fui entendendo que eu tinha um chamado, que eu tinha um propósito, um chamado de Deus, que era trabalhar com isso. Esse era o meu talento. Isso eu era muito boa e eu podia ajudar muito uma parcela da sociedade, que são advogados, que são os meus colegas, a terem uma profissão com maior rentabilidade, com maior satisfação, com maior realização, por meio daquilo que eu sei, que eu aprendi com base nas minhas dores e que eu mudei as minhas dores. Então, com base nisso, nessa minha vivência, nessa minha experiência e nessa minha mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de resultados e por estar ajudando os meus colegas advogados. E no início, eu comecei a ajudar pro bono. Eu não cobrava. Eu ajudava eles, trabalhavam comigo no escritório e eu ajudava pro bono. E eles começaram a ter resultado. E foi ali que eu entendi que era meu chamado, de acordo com o que eles iam me falando. Você mudou a minha vida, muito obrigada. Você me ajudou a enxergar de advocacia de outra forma. E ali eu entendi, eu tenho um chamado. Então, quando chegou 2016, eu comecei a profissionalizar realmente esse meu trabalho. Vim para a internet, comecei a profissionalizar esse meu trabalho de mentorar advogados. E aí começou realmente a ter advogados me procurando e eu começar a cobrar por isso, porque daí começou um trabalho mesmo.
E quando chegou o final de 2017, eu entendi que esse era o meu propósito mesmo e fiz uma transição de carreira para me focar nisso. Por isso que hoje esse é o meu trabalho. Eu sou mentora de advogados e eu ajudo vocês, é isso que eu quero, ajudar vocês a terem uma advocacia com mais resultados, uma advocacia mais próspera, através desses 4 pilares, sabendo se posicionar com autoridade, sabendo atrair o cliente certo e sabendo vender. Então hoje vai ser bem rápida a nossa live. Eu já vou até chegando aqui no final, porque nas 3 primeiras lives eu aprofundei muito o tema, mas eu queria trazer para vocês, eu acho que é muito importante essa minha experiência pessoal, até para você que me segue aqui, entender a minha história e como que eu cheguei até aqui. Por que eu faço o que eu faço hoje? Não foi porque eu vi uma oportunidade, vou lá agora me lançar na internet como uma amadora para ganhar dinheiro vendendo mentoria e vendendo curso. Não. Eu passei por essa experiência, eu mudei em mim aquilo que não estava me ajudando, eu vi o quanto era importante, eu comecei a ajudar outros colegas pro bono, eles começaram a ter resultado e foi a partir dali que eu entendi que isso era um propósito e foi a partir dali que eu resolvi realmente profissionalizar. E em 2017, final de 2017 para 2018, eu fiz a transição de carreira e assumi de vez esse meu trabalho de hoje por entender que era um propósito de Deus para mim. Então, é importante, tá? Na hora que você vai apresentar a sua proposta, que você saiba, tenha ali, tá, estratégias para fechamento imediato com o seu cliente. Então é importante que você trace aí no seu portfólio de serviços a sua esteira de serviços. Então, se você vai apresentar uma proposta, por exemplo, para o teu cliente com um serviço mais caro, né, de mais alto valor, porque foi aquilo naquele momento que você conversou com ele, que você entendeu que era o melhor para ele, você tem que ter uma carta na manga. Você tem que ter na carta na manga na hora de linhas de negociação. Linhas de negociação qual é o valor mínimo que você fecharia aquele trabalho. Então, até para que ele possa fechar na hora com você. Olha, você fechando hoje comigo, o que eu posso fazer para que a gente feche e comece esse trabalho? Aí você fatia o trabalho. A gente começa por essa parte aqui do trabalho e eu posso fechar hoje com você por esse valor. Ficaria bom para você? A gente ataca isso aqui, a gente fecha por essa parte. Eu faço isso aqui para você, fechamos por esse valor. E você ainda pode dividir em tantas vezes. Então é importante que você conheça o seu serviço, que você conheça o portfólio dos seus serviços e que você possa ter essa esteira. Para na hora que o cliente apresentar uma objeção com você, você conseguir reduzir o escopo do seu trabalho por um serviço mais acessível, por um valor mais acessível, que fique bom para você, mas também fique bom para ele começar a experiência com você. Sempre tenha em mente, tá? É muito mais difícil vender algo muito caro, de alto valor, para um cliente que ainda não conhece o seu trabalho. E as pessoas, elas hoje estão muito desacreditadas do advogado. Tem muito advogado vendendo peixe por lebre, né? Gato por lebre, gente. Gato por lebre. Tem muito advogado vendendo gato por lebre, que presta um péssimo serviço. Então, as pessoas estão ressabiadas. Fora que elas enxergam você ainda como custo. Então, se você ainda não soube apresentar a tua proposta, chega no final e o cliente ainda vem com essa objeção do preço, você tem que ter cartas na manga para conseguir trazer ele para um serviço menor. Fatiar ali o seu serviço para você entregar para ele um serviço menor, que vai ajudá-lo de alguma forma, já vai solucionar parte daquela dor dele. Você sabe que é só um analgésico, que não é realmente o medicamento efetivo, mas é um analgésico que já vai parar a dor de cabeça dele por um tempo. E você cobra um valor menor para você conquistar aquele cliente. E aí depois, é claro, ele já vai sentir um alívio da dor de cabeça, você consegue oferecer para ele mais coisas. O serviço completo ou parte do serviço completo. Então, é muito importante que você tenha essa esteira e que você tenha esse conhecimento e vá preparado na hora da apresentação para você ter essas cartas na manga e apresentar para o seu cliente. Deixa eu só tomar uma água aqui.
Tá fazendo sentido? Pessoal que tá me assistindo? Qual a maior dificuldade de vocês na hora de fechar o contrato? Hein? Vocês sentem essa dificuldade? Vocês já fazem isso na hora que vão apresentar uma proposta? Vocês vão preparados com linhas de negociação, com alternativas de pagamento, com possibilidade de você oferecer um serviço menor dentro daquele escopo todo que você iria oferecer, mas você vem e oferece primeiro um analgésico com um valor mais acessível para você conseguir garantir a tua venda? Você tem essa esteira de serviços? Hein, gente? Comenta aí comigo. Queria saber. Então, isso aqui são estratégias que você tem que usar para incentivar a decisão do seu cliente no momento certo. Porque o teu cliente, ele precisa ser ajudado a tomar uma decisão. Coloque uma coisa na sua cabeça, tá? Vendas é você ajudar a outra pessoa a fechar um contrato com você. Então você precisa ajudar o seu cliente a tomar uma decisão que vai ser boa para ele. Você não está fazendo nada de errado. Você quer muito ajudar aquele cliente. Só que naquele primeiro momento, ele ainda não se sente preparado e pronto para assumir com você um compromisso maior, de mais tempo e de mais comprometimento financeiro. Então você precisa ajudar aquele cliente a tomar uma decisão, facilitando o processo de compra dele, o processo de decisão dele. Então você traz para algo menor, você traz para uma primeira amostragem do seu trabalho, para ele sentir, né, como é que é a experiência de trabalhar com você. E você reduz o valor para dentro daquele escopo menor, para facilitar a decisão dele de fechar o contrato com você, ter essa estratégia. Então a Andréia está falando aqui que ela está melhorando. E Andréia, você vai melhorar ainda mais. Andréia é minha mentorada, é uma das mais novas mentoradas lá no meu grupo de mentoria advogado de negócios. E Andréia, tenha certeza que você agora sendo direcionada por mim lá no grupo, você participando dos nossos encontros, você vai aprender cada vez mais como melhorar as suas vendas. Tenha certeza disso. Assistir as minhas lives aqui é bom, já te dá uma clareza, mas nada como você participar de um grupo de mentoria comigo e você ter esse direcionamento efetivo, você participar das reuniões e ali ter todo, né, uma linha de construção, de realmente de ter ali o meu acompanhamento, de olhando para você e te ajudando nisso. Então pode ter certeza que você vai melhorar muito, tá? Depois, gente, que você conseguiu levar o seu cliente para o fechamento do contrato, lembre-se dessa frase. Vendas é você facilitar a decisão do seu cliente de fechar o contrato com você. Então, você tem que ter essas estratégias de facilitação da tomada de decisão dele. Aí vem, ele fechou com você. Vem a hora de você formalizar o contrato. Aí vem a hora de você apresentar aquele documento Word que você acha que é proposta de honorários, mas não é o teu contrato, com todo o escopo do seu trabalho, e mandar para o seu cliente assinar, contendo ali, tá, o que ele vai receber de você, botando limites para que o cliente não seja um abusado, dos dias que ele pode falar com você, de casos de rescisão, né? Multa para rescisão, sim. Você é um prestador de serviço, então você precisa também se blindar. E outra coisa que eu vejo muito é que você é advogado. Você é advogado, você presta serviço para o seu cliente, mas na hora de se blindar, na hora de fazer o seu contrato de honorários, para você se blindar do cliente abusador, você não faz. Você não faz contrato, você deixa no boca a boca, ou se você faz contrato, você bota ali um contrato que não tem cláusulas que te protejam,
do cliente abusador, daquele cliente que queira rescindir o contrato de uma hora para outra, daquele cliente inadimplente que não paga em dia. Você não coloca cláusula com multa, com juros. Então você tem que ser o primeiro, tá, a ter ali um contrato exemplar que te proteja do cliente abusador. Quantos aí fazem isso? Tem um contrato que realmente te blinde do cliente abusador. Porque o contrato não é para o cliente que é bom, não. É para o cliente que é abusador. Porque o cliente que é bom, que não tem intenção de te sacanear, ele vai assinar o contrato tranquilamente. O cliente abusador vai até questionar. Então, você vai mandar a proposta para ele. E existem instrumentos para você usar para facilitar a assinatura do contrato. Usa lá, eu uso hoje o Authentic, e que você coloca lá, ele é gratuito, você coloca lá, sobe o contrato, manda por e-mail para o seu cliente com o link, compartilha o link também no WhatsApp dele, ele assina via digital. Depois você baixa o contrato e fica lá com você o contrato com a assinatura dele via digital. Quem também assina, eu também assino, né? Mas eu acabo usando o Authentic porque é gratuito. Então quem assina o Dropbox também tem isso lá no Dropbox para você usar a ferramenta e ter lá meios de assinatura digital. Quem assina também o programa do Google também tem para você poder usar. Do Office, quem assina o programa do Office 360 também tem lá ferramenta para você usar de assinatura digital para facilitar. E mantenha os seus contratos na pasta do cliente para que você tenha ali mecanismos, né, simples e seguros para te ajudar. E depois, gente, vem o pós-venda. Também é muito importante, já chegando aqui ao final da nossa live de hoje, você ter esse acompanhamento pós-contrato para você reter o seu cliente. Hoje, qual é o tempo que o cliente fica com você? O teu LTV, né? Que a gente chama de Lifetime Value, que é o tempo que o cliente fica com você. Como que você pode vender mais para esse cliente depois? Que outros serviços você tem no seu escritório que você pode estar sempre atento e vender para esse cliente? Como que é o seu pós-venda, o seu relacionamento com esse cliente depois que ele fecha com você? Você tem ali um sistema de acompanhamento, de mandar para ele movimentação de processos, porque o que eu mais vejo são as pessoas hoje, em pleno século XXI, ainda reclamando de advogados que não dão nenhuma informação a respeito de como está o processo, que ficam ligando para o escritório e não conseguem acesso ao advogado, mandam mensagem para o WhatsApp, não tem resposta do advogado. Gente, vocês precisam ser responsivos, vocês têm que ter um software de gestão do cliente, um software que possa te alertar para você pelo menos uma vez por mês mandar a atualização do caso do seu cliente, da situação do seu cliente no seu escritório, de como que vocês estão conduzindo, para que o cliente sinta que ele está sendo acompanhado, que o valor que ele está te pagando mensalmente não está sendo jogado na lata de lixo, que você realmente conduz o trabalho dele, o processo dele, com comprometimento, com responsabilidade, como se fosse seu. Não é simplesmente querer fechar o cliente e sumir. Não atender mais o cliente. Isso é uma grande responsabilidade e você acaba perdendo o cliente para um outro advogado, para outro concorrente. Então, é muito importante que você se preocupe na construção da sua reputação como um advogado de confiança, não só no antes, não só no pré-venda, para ele querer fechar com você, mas também no durante e no pós-venda. Tá? No durante e no pós, né? Pós conclusão do trabalho. Mantenha o teu cliente ali num grupo, né, de transmissão de WhatsApp, para você continuar se relacionando com esse cliente, não perder ele, porque as pessoas nunca deixam de ter problemas. Então, futuramente, ela vai ter alguma outra questão jurídica que ela vai precisar ter resolvida e ela vai procurar você se ela teve uma boa experiência com você e com o seu escritório. Então, pessoal, fez sentido tudo que eu falei aqui para vocês? Qual foi o maior aprendizado da live de hoje para vocês? Então, já fechando aqui, só para a gente concluir, tá? Então, recapitulando, né, as etapas aqui dessa série de lives que eu fiz, foram 4 lives sobre como aumentar as suas vendas e fechar mais contratos,
que eu fiz na terça-feira passada. Deixa eu até pegar minhas anotações para eu mesmo lembrar. Na terça-feira passada, na primeira live, eu falei sobre a preparação do teu processo de vendas, que toda venda começa antes do cliente chegar na sua frente numa reunião. Então, para isso, você precisa conhecer o teu cliente ideal e estruturar o teu portfólio de serviços e produtos e também definir as suas propostas de valor e os benefícios que o seu serviço entrega para o seu cliente. Você precisa ter clareza disso. Senão, você sai atirando no escuro e é por isso que você não tem resultados nas suas vendas. Na segunda, série aqui, na segunda live da nossa série, que foi na quarta-feira passada, eu falei sobre como que você pode atrair clientes mais qualificados. E para isso, a gente trabalhou com estratégias, tá, de posicionamento, tá, para você se posicionar, você trabalhar ali o seu Instagram, ter uma bio mais clara, entender os 4 níveis de consciência dos clientes, tá? E ter estratégias claras de prospecção de clientes. Eu tô aqui lendo, gente, que enquanto eu tô falando com vocês, uma mentorada minha aqui disse que fechou um contrato essa semana com um cliente justamente de um... Muito legal, ela tá me mandando aqui, gostei bastante. Que a gente vem aí buscando fazer ali o posicionamento dela e ela fechou um contrato, então eu fico muito feliz. E você saber qualificar os seus clientes, né? Saber qualificar os seus clientes. Depois, ontem, tá? Cadê? Ontem eu trouxe aqui pra vocês, na nossa terceira live dessa série, como você vai estruturar a sua proposta de honorários, a sua proposta comercial de honorários, técnicas de persuasão para você usar e como superar as objeções. E hoje, tá? Para fechar essa série de 4 lives, eu finalizei aqui falando sobre como você tem que usar essas estratégias para você conduzir o cliente ao fechamento de contrato com você, para você facilitar o processo de decisão dele, tendo em mente que vendas é você facilitar o processo de decisão do cliente para fechar com você. Como você fazer esse pós-venda, que é, ou seja, não esquecer que o cliente ele tem todo um trajeto, uma trajetória com você, que é o lifetime value. Então, como você manter esse cliente por mais tempo na sua esteira, no seu escritório, criando também outros serviços que você pode oferecer para esse cliente ao longo do tempo de vida dele com você, tendo ali um processo de acompanhamento, de gestão, de mandar informações para esse cliente. Então, isso foi a série de 4 lives, tá? Que eu fiz sobre esse assunto. Como aumentar as suas vendas e fechar mais contratos. Se você quer aprender a se posicionar como um advogado de autoridade no seu segmento, quer atrair melhores clientes e fechar mais contratos, eu quero te convidar a clicar lá no link da minha bio e preencher a ficha de interesse para que você possa ter uma reunião com o meu especialista e entender como eu posso te ajudar com um dos meus programas de mentoria. Então, gente, coloca aqui para mim nos comentários qual foi o seu maior aprendizado com essas 4 lives. Se você não assistiu às outras lives, eu recomendo que você vá lá e assista às outras lives. E se você gostou disso e você não quer perder mais tempo com estratégias que não dão certo, se você não quer mais errar e você quer economizar tempo e dinheiro, assim como eu fiz lá atrás, em 2015, quando eu tomei a minha decisão que eu iria ser uma profissional de sucesso, se você também quer tomar essa decisão hoje, agora, não quer esperar até janeiro para começar a se preparar para ter resultados no próximo ano, se você já quer se preparar agora, ainda dá tempo. Se preparar agora para você já começar janeiro tendo resultados, diferente da maioria dos advogados, tendo resultados. Então vai lá e preencha a ficha de interesse para que você venha, fazer essa reunião e a gente possa ver como pode te ajudar, com qual mentoria que eu tenho. Eu tenho diversos serviços que podem te ajudar a realmente sair dessa posição que você está hoje e ocupar o lugar que você merece e ter os resultados que você merece na sua advocacia. Eu quero te ajudar e eu posso te ajudar. Então comenta aqui, eu quero, para minha equipe te chamar, ou vai lá no link da minha bio e preencha a ficha de interesse, tá bom? Então, gente, aproveita aí o seu feriado, porque agora eu também vou sair para aproveitar o meu, tá? E estaremos aqui novamente na próxima terça-feira, tá bom? Um beijo, gente!